rever alguns conceitos, algumas decisões que eu andei tomando, que na verdade acabaram não dando muito certo. Tá? Eu acho que a principal foi a questão de tentar esconder nas perninhas do nosso S500 as antenas do nosso rádio receptor. Tá? Eu acredito que esse foi o fator que acabou determinando o problema que eu tive em voo. São mais ou menos 20 voos que eu já fiz com esse drone, todos eles ainda fase de teste, e eu tive 3 problemas até agora. Tá? O primeiro foi um problema muito simples, muito bobo, que eu simplesmente não observei a pressão dos parafusos, uma das hélices soltou e fatalmente, como é um quadricóptero, né? Ele funciona, tem que ter os 4 motores mesmo. Quando um deles cai, ele perde totalmente o equilíbrio. Então foi uma primeira queda, não houve prejuízo nenhum, ele caiu de uma altura pequena, em torno talvez de uns 4, 5 metros de altura, caiu numa grama fofa, não teve problema nenhum, não houve nenhum dano para o equipamento. O segundo foi um problema um pouquinho mais sério, que foi causado inclusive por algo que eu já andei explicando, que com a vibração acabou soltando mesmo aquele conector do GPS na parte que ele entra no N1 OS2. Eu chamei a atenção, eu fiz uma correção, já resolvi esse problema. Eu tenho até o vídeo no momento em que já estava funcionando, porque justamente o FPV através do OSD do N1 me mandava as informações e eu vi no monitor, na tela, a informação no GPS. Então, quando ele perdeu o GPS, ele entrou numa descendente em ângulo. Eu tive que buscar ele realmente longe do ponto, ele não sabia mais onde era a casa dele, ele começou a descer num ângulo lateral, uma linha reta, mas acabou pousando bem longe. Também não houve dano nenhum, porque ele acabou caindo no mato, na base do início de uma florestazinha que tinha, e então foi fácil de recuperar, não teve problema nenhum. E também não houve dano nenhum, só o gimbal que desmontou embaixo, mas não houve nenhum problema. Agora, essa última vez, eu ainda não tenho certeza da causa exata, mas tudo indica que foi perda de sinal. E como a parte do fail-safe dele não está definida ainda no nosso radiotransmissor, só na placa, eu observei o seguinte, que ele não entrou no modo Return to Home. De alguma maneira ele não mudou para o modo fail-safe da placa, mas pela perda de sinal eu perdi controle do drone e ele acabou caindo também de uma altura parecida, um pouco mais alto, mas como ele vinha em velocidade, e eu praticamente a sensação que eu tive que eu não estava com domínio nenhum sobre nada, né? Tentando levantar, tentando mexer com o drone, mas ele não respondia. Mas ele veio também da mesma maneira, descendo num ângulo, numa linha reta lateral, só que ele bateu contra o solo com uma velocidade um pouco grande, o que acabou criando um dano nos trens de pouso. E aí eu verifiquei algo que eu já tinha mais ou menos desconfiado, que esse engaste da perna, que é essa pecinha que é parafusada no prato inferior, realmente, se você analisar, para ela fazer todo esse esforço, né, de segurar todo o drone, o momento, né, em termos de força, o esforço de momento que incide sobre essa peça, no momento em que, no instante em que toca no chão a perninha, é um esforço muito grande
de torção e acabou ocasionando exatamente o que eu imaginava que poderia acontecer num pouso um pouquinho mais radical. As duas peças, as duas perninhas, essa parte de engaste superior acabou quebrando, né? E está inutilizado. Eu não tenho mais como utilizar essas peças aqui para o suporte. Felizmente, né, só essas peças quebraram. Eu ainda tenho o restante dos pezinhos. Eu tenho aqui ainda os dois pezinhos, né, que são essas barras aqui, com esse engaste central. Tenho as perninhas também. E eu já tinha adquirido também esse sistema retrátil, esse equipamento retrátil aqui, que ele é fixado também no prato e ele é controlado, né, por uma corrente, e ele faz esse movimento de levantar e baixar o trem de pouso. Então eu vou utilizar isso aqui num outro projeto, né, eu vou aproveitar tudo, não houve um prejuízo financeiro, vamos dizer assim, né, porque isso aqui estava parado esperando as pernas que talvez eu tivesse que adquirir. Como eu já tinha comprado esse outro sistema de perna aqui, eu simplesmente adaptei para cá, porque é o mesmo sistema dessas barras, ele encaixou perfeitamente no local, né? Me deu assim uma solução muito boa, e eu agora acredito que ficou melhor do que estava, porque essa perna é muito mais resistente, né? Na situação de um pouso um pouco mais forçado, ela vai absorver todo o impacto e, se quebrar, pelo menos não vai permitir que o gimbal, por exemplo, seja afetado, como foi o caso, né? Esse aqui na verdade é um outro gimbal, mas o gimbal que estava voando, ele sofreu um impacto tão forte, ó, que ele entortou essa peça de alumínio aqui, ó. Ele entortou essa peça e essa peça aqui de baixo também, que eu já desentortei. Essa aqui eu ainda vou desmontar para desentortar direitinho. Não chegou a ser um prejuízo, porque o gimbal ainda vai estar utilizável, mas poderia ter sido um prejuízo maior. Inclusive a câmera que estava voando também, ela sofreu um certo impacto, recebeu até uma escoriação leve aqui, mas também não houve prejuízo para o funcionamento dela, está tudo ok. Então, em termos de prejuízo, não houve nada significativo. Ao contrário, houve até uma ideia de aproveitamento, né, desses trens de pouso retráteis, que eu vou estar utilizando num outro projeto. Mas ficou aí então a questão do alerta, de que realmente não é aconselhável você esconder essas antenas dentro de um tubo de fibra de carbono, porque ele realmente bloqueia o sinal. Eu estava mais ou menos aos 300 metros de distância quando eu senti a perda de sinal. E para mim a causa da queda foi realmente a perda de sinal, tá? Então eu vou aproveitar para fazer um outro remanejamento nele. Eu achei que eu já tinha chegado a um produto final, mas a experiência acaba determinando as mudanças. Eu vou alterar um pouquinho a posição novamente desse receptor, eu vou virar ele ao contrário para poder prender as antenas nessas novas pernas, que as anteriores eram aqui no meio. Agora eu tenho pernas nas extremidades do drone, então eu vou mudar um pouquinho para colocar a antena presa nessa perna, que ela vai ficar realmente descoberta, livre. Eu acredito que vai resolver esse problema. Vou trazer de volta esse LED para a parte de trás, que é para poder ter um visual mais claro. Não ficou muito bom. E uma outra coisa que eu percebi também, assistindo um outro vídeo de uma pessoa que vinha enfrentando problemas com o gimbal, porque como eu já fiz a calibragem das hélices e dos motores, eu percebi que a vibração do drone diminuiu bastante. Só que o gimbal ainda está vibrando, e não é questão de ajuste do gimbal. Então o que eu percebi?
Se você coloca o gimbal numa posição muito proeminente, ou seja, se ele ficar posicionado de uma maneira muito próxima à parte frontal, que é o que vinha acontecendo do drone, eu estava colocando ele praticamente na frente aqui para evitar que tivesse algum tipo de interferência nas pernas, né? Que ele não filmasse os pés. Então eu coloquei ele muito para frente. O que eu percebi? Vendo um vídeo, me chamou a atenção uma coisa que eu não percebia. Esse ar que é deslocado pelas hélices, ó, eu tenho uma hélice trabalhando aqui e a outra hélice trabalhando desse lado aqui, jogando o ar para baixo. Esse ar estava vindo todo no gimbal, todo na câmera. Então, a minha suspeita agora é de que esse deslocamento de ar estivesse interferindo demais no funcionamento do gimbal. Então, essa é uma outra mudançazinha que eu vou fazer, fica de sugestão aí para quem estiver montando um drone. Joga o teu gimbal para trás, não é à toa que esses drones famosos pela qualidade de imagens que eles conseguem fazer, gerar com filmagem, você pode perceber que a maioria deles, ou quase a totalidade, o gimbal fica escondido debaixo do drone, quase não recebendo impacto do ar gerado pelas hélices. Então essa é a próxima experiência que eu vou fazer. O próximo voo eu vou fazer com esse gimbal escondido embaixo do drone. Com isso eu vou trazer a bateria mais para frente para manter ainda o equilíbrio do drone, e eu acredito que isso vai trazer uma solução melhor e uma qualidade melhor ainda do que eu já atingi. Eu já atingi uma qualidade muito boa, já até postei um vídeo na abertura do canal mostrando umas imagens que eu fiz, e eu vou estar fazendo novas imagens a partir dessa nova experiência, trazendo esse gimbal então para um lugar um pouco mais adequado no meu ponto de vista, em função da experiência. Uma outra coisa que eu estou tendo que voltar atrás aqui é com relação à conexão dos ESCs na controladora. Às vezes a gente vende o peixe do jeito que a gente comprou. Eu andei vendo em alguns vídeos aí a montagem dessa mesma controladora e houve uma sugestão que a fase, que é o fio vermelho central aqui, fosse desconectado. Eu realmente tinha visto para várias controladoras que esse era o procedimento, e para mim fez sentido quando eu ouvi isso, porque ela já é alimentada por um dispositivo de força próprio, que é aquela unidade de potência dela, né? Aquele Power Module Unit que eles chamam, né? PMU. E eu segui, apesar de já ter voado com ele quase 20 voos com o positivo conectado, eu resolvi dar um crédito e, por dúvida das vias, desligar o positivo. E justamente coincidiu de quando eu desliguei o positivo, eu tive esse acidente com ele. Pode ser a questão do sinal? Pode ser. Mas também pode ser a questão do mau funcionamento da controladora. E por que eu estou falando isso? Porque eu fui de volta a fazer busca, né? E o primeiro lugar que eu fui olhar foi o manual da NASA LEED. E não existe nada no manual que diga para você eliminar a conexão do positivo. Muito pelo contrário, existe inclusive uma sugestão de que você utilize os ESCs e motores fabricados pela DJI. E quando eu fui buscar esses motores, eles são desse tipo. São ESCs do tipo linear, esses backs lineares. Que é o caso dos meus ESCs aqui, dos meus motores. Não são ESCs e motores DJI, mas são similares. E a NASA, no seu manual, também diz que se porventura utilizar ESCs similares, que sigam o padrão
da NASA, que seja do mesmo modelo, porque existem vários tipos de ESC. Existe ESC, inclusive, que não tem alimentação, que são os óticos que eles chamam. Eles só fazem o negativo e o sinal. E esse tipo de ESC não é aconselhável para utilização com a NASA. Por quê? Porque os ESCs da NASA têm o polo positivo. O que me sugeriu? Que pode ser que, apesar aí é o inverso do que eu estava entendendo. Apesar de você ter já uma unidade de potência própria, ela conta também com a alimentação dos ESCs. O que isso gera? Um aumento de amperagem na controladora. E a gente sabe que amperagem baixa cria mau funcionamento. Então é muito provável, não estou fazendo uma afirmativa, mas baseado na minha experiência, que eu fiz mais de 20 voos com ela com o positivo ligado, eu tenho uma grande suspeita e quase uma convicção de que a NASA precisa da alimentação dos ESCs para complementar a banda de corrente de amperagem para a controladora. Pode ter sido sinal? Pode ter sido, mas pode ter sido também uma queda na controladora. Ela pode ter dado um reset por causa da amperagem que atingiu seu limite e a NASA então entrou em parafuso e com isso o drone também caiu, tá? Então eu vou partir para novas experiências agora de novo com o positivo conectado nos 4 ESCs como eu vinha voando. E para finalizar e tirar a dúvida, eu vou deixar na descrição do vídeo lá embaixo o link de um tutorialzinho interessante da própria DJI a respeito da instalação ou do cabeamento da NASA. E lá aparece a conexão dos ESCs com a utilização do positivo. Então para mim ali tirou a dúvida. Se no canal oficial da DJI eles demonstram uma instalação em que não há a eliminação do positivo, para mim a melhor configuração, ou a configuração correta é esta. Além da unidade de potência própria que vem com a NASA, também é para ser utilizada a conexão do positivo, né? Entrada de voltagem de carga, os próprios 5 volts dos backs dos ESCs. Então essa é a conclusão que eu chego. Fica aí registrado, né? A gente sabe que esse modelismo, né, drone é uma modalidade muito complexa, que tem muitas variáveis. É possível que algumas controladoras não aceitem esse tipo de ligação. Inclusive existem pelo menos 3 tipos de ESCs. Um deles não tem alimentação, o outro deles, que é esse que eu utilizo, tem alimentação e pode ser ligado na controladora, todos eles em paralelo. E tem um outro tipo, que eu não me recordo, eu vou ficar devendo, eu vou fazer a pesquisa e na hora da edição do vídeo eu vou incluir os 3 tipos para exemplificar. Esse terceiro tipo não pode. Você tem que ligar apenas um ESC para alimentar a controladora. No caso, não especificamente da NASA, né? Mas outras controladoras existem alguns ESCs que você não pode ligar em paralelo, tá? Então fica aí a dica. Finalmente, uma outra coisa também que na queda eu observei foi que esse tipo aqui de suporte para GPS, ele te traz uma sensação de firmeza, de segurança, né? Porque ele é parafusado na placa, mas ele te cria um problema. Como eu capotei com o drone nessa queda, além de quebrar as 2 bases e amassar um pouco o gimbal, eu também capotei e essa haste ela forçou o parafuso do braço a ponto de chegar a arrancar. Cadê o foco? Ela chegou ao ponto de arrancar esses parafusinhos aqui. Como capotou,
ela foi forçada para o lado e acabou arrancando. Eu coloquei super cola, super glue, né? Super bonder, coloquei de volta os implantes aqui de parafuso e eu tenho certeza que foi restaurado o braço, tá? Mas o que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou mudar o tipo de fixação, não vou fixar mais com parafuso e vou utilizar inclusive esses dupla faces que vem no kit da controladora. Aí você pode pensar, mas isso aqui é frágil, pode soltar. Mas ele vai soltar numa queda. E isso é bom que aconteça, que ele solte para não afetar o teu quadro, o teu frame, tá? Isso é muito fácil de você recolocar, ao passo que se você arranca uma porca dessa aqui, que é enxertada no quadro, é fundida junto com o quadro, é mais difícil de você restaurar. Então ficam mais essas duas dicas aí, tá? Obrigado pela atenção, fica com a gente, se você gostou dá o teu like aí embaixo no canal, se inscreva, compartilhe, ajude a gente aí a promover o canal, temos muita coisa vindo aí, muita coisa boa vindo pela frente.